Glória a Deus. Chegamos aqui ao capítulo 28 de Gênesis. Glória a Deus. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Queridos, nós lemos o 27 na parte B, né? Vamos para a parte C aqui do nosso estudo. Amém? Hoje, dia 28 de agosto. E já aqui fala que Isaac, ele chamou Jacó. Você vê que tem sempre a continuidade de um para o outro, né? A Bíblia, ela retrata sempre as mesmas repetições. E aqui eu fiz um resumo entre o versículo 1 e 2, quando Isaac chama Jacó, e ele abençoa ele ali, ordenando que ele não tome como esposa as filhas de Canaã, mas que vá até Padã Arã, a casa de Labão, que é irmão de Rebeca, e lá tome uma esposa. Aqui nós vemos a preocupação de Isaac de manter a linhagem, a mesma de Abraão, né? Dentro da promessa de Deus, sem misturar com os povos idólatras. Então, como fez Esaú, né? Então aqui a instrução do pai mostra o zelo espiritual e também a obediência à direção de Deus. No versículo 3 e 4, fala que Isaac, ele invoca a bênção de Deus sobre Jacó, pedindo que seja ali fecundo e que ele possa multiplicar e herdar a bênção de Abraão, né? Possuindo a terra que Deus deu à descendência. Esse é o repasse da aliança aqui. E aqui fica uma confirmação da promessa, que agora está sobre Jacó, que mostra que a bênção, ela não está ligada apenas ao nascimento, mas na escolha, né? Na escolha soberana de Deus. Gente, vamos lá. Se a gente recapitular aqui, houve mentira, a gente sabe que Deus não aprova isso, mas Esaú, ele casou com as filhas de Et, lá de trás. Então, Esaú queria repetir os erros que muitos repetiram. E Jacó veio para mudar essa história. Deus já havia falado, certo? Dentro da palavra, que o maior, amém, serviria ao menor, né? E aqui a gente vê sobre a vida de Isaac, quando ele invoca a bênção de Deus sobre essa aliança, né? Sobre essa confirmação da promessa, que é o versículo 3 e 4, que está ligada ao nascimento, está ligada não só ao nascimento, mas também na escolha que Deus fez. Então Jacó ele parte para Padã Arã. Ele começa a obedecer a ordem de Deus. E ele sai ali carregando não apenas a sua missão familiar, mas também a herança espiritual da sua caminhada física. E isso simboliza o quê? Que também é uma jornada espiritual, deixando o velho seguir em direção ao novo que Deus tinha preparado para ele. Sabe o que eu acho interessante aqui no capítulo 6, versos 9? Capítulo 28, versos 6 e 9, corrigindo aqui, é que Esaú, vendo ali Esaú que Isaac abençoara a Jacó, enviara a Padã Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando lhe ordenara dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. Eu vejo aqui já toda uma direção divina de Deus sobre a descendência. A minha não era uma preocupação de Deus, mas era um alinhamento que precisava haver dentro, né? Dentro do que Deus estava preparando ali para a linhagem de Jesus, para que Jesus viesse nascer. Então, o que nós vemos aqui no versículo 6 e 9? Que Esaú, ele percebe que Jacó havia percebido
havia recebido a bênção de Isaac, né? E o que eu vejo aqui é que Esaú toma como esposa, né? Ele toma como esposa Maalate, que é a filha de Ismael. Aqui nós vemos a tentativa humana de reparar erros com atitudes externas. Gente, vamos lá. Esaú tomou como esposa, além dele ter tomado lá a outra, ele tomou essa daqui também, que foi Maalate, a filha de Ismael. Aqui nós vemos a tentativa humana de reparar os erros com atitudes externas. E a gente sabe que se o coração não tiver mudança, Deus, mesmo você pode buscar a aprovação de Deus como for, mas se não tiver mudança, um verdadeiro arrependimento, uma busca porque ele deixou que a raiva, que o ódio entrasse no coração, né? Então aqui a gente vê a escolha contínua fora do centro da vontade de Deus. É o que eu estava falando para vocês. Aqui é no versículo 6 e 9. No versículo 10, Jacó ele parte para Beceba e vai em direção a Harã. Aí ele está sozinho, ele está fugindo da fúria do irmão, que é Esaú, sem riqueza, né? E os servos ali apenas com as bênçãos e as promessas que ele herdou. E ele não leva nada material, mas ele carrega a promessa eterna de Deus. E aqui no versículo 11, quando anoiteceu, Jacó, ele para descansar e ele usa uma pedra como travesseiro. Isso mostra a sua vulnerabilidade, a sua simplicidade, mas também o início de um encontro profundo. Muitas vezes, em nossas noites mais difíceis, nós temos as maiores revelações de Deus. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque em um dia difícil, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E aqui só estava começando o pesadelo de Jacó, né? Aqui no versículo 12 e 13, Jacó ele sonha com uma escada que tocava a terra e alcançava o céu com os anjos, e subindo e descendo, né, por aquela escada. No topo estava o Senhor, e o Senhor se apresenta como o Deus de Abraão e de Isaac. E essa visão que Jacó teve mostra a ligação entre o céu e a terra e a ação de Deus na história e a certeza de que o Senhor ele estava governando ali, ele estava se revelando mesmo em meio à solidão. Então Deus ele renova a promessa. A descendência de Jacó, ela seria numerosa como o pó da terra. Ela se ia se espalhando, sabe? Em todas as direções. Além disso, Jacó, na sua descendência, a Bíblia diz aqui que como Isaac abençoou, seriam benditas todas as famílias da terra. Aqui está o cumprimento da aliança abrâmica, né? Aliança abrâmica, sendo reafirmada. Então, aqui no versículo 15 do capítulo 28, a gente vê que Deus ele garante a presença. Eis que eu estou contigo durante o sonho de Jacó. Eu guardarei por onde quer que fores e te farei voltar à terra. E essa é a segurança máxima de Jacó. Ele não vai caminhar sozinho, porque ali ele teve a confirmação da presença de Deus. Gente, não é a multiplicação futura, mas é o cuidado presente de Deus. Aqui no versículo 16 e 17, quando despertou ali Jacó, ele reconhece a verdade, que o Senhor está naquele lugar. E ele não sabia. E ele fica cheio de medo, né? E ele começa a declarar que aquele lugar era a casa de Deus e a porta do céu. Isso mostra o quê? Como muitas vezes nós não percebemos a presença de Deus em nossas situações, mas Ele já está ali. Aqui no versículo 18, Jacó, ele levanta cedo, ele pega a pedra que ele usou ali como travesseiro e ele ergue uma coluna
e derrama azeite sobre aquelas pedras. E ali ele transforma o lugar da sua dor em descanso, em um altar consagrado a Deus. Esse ato simboliza o quê? Gratidão, memória e consagração. Eu sou muito assim, eu sou fãzaça do azeite, sabe, gente? Para a unção da casa. É um ato profético. E assim como também a Santa Ceia é um ato profético. Nós estamos profetizando, né? Sobre o pão e sobre, ali é o suco de uva. O corpo e o sangue de Cristo. Então, aquele lugar de Betel significa casa de Deus, aqui no versículo 19, que ele chama o lugar casa de Betel, né? Casa de Deus, perdão. Betel, casa de Deus. Antes o nome da cidade era o quê? Era luz. E o novo nome marca o quê? O significado espiritual. É um espaço que não era apenas geográfico, mas aqui abre um espaço espiritual que marca o encontro com Deus. E Jacó lhe faz um voto. Se Deus guardar e sustentar ele volta em paz. Então o Senhor será com ele. Lá no versículo 20 e 22, tá, gente? Aqui eu tô. Aí, ele promete também consagrar a Deus o dízimo de tudo quanto lhe conceder. E aí ele faz esse voto, ele mostra o coração em processo de transformação. Por quê? Porque Jacó, ele enganou, ele trapaceou, né? Mas ele tinha temor. E ele inicia ali uma jornada de compromisso e aliança com Deus. Aqui em Gênesis 28, resumindo tudo, ele nos ensina que Deus de Abraão, de Isaac, também é o Deus que se revela a Jacó, em meio à fuga e à solidão e às incertezas. Deus, ele renova as promessas, ele mostra que a sua presença nos lembra que ele está sempre conosco, em qualquer caminho. E Betel é o lugar onde a dor da pedra vira o quê? Altar de consagração. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Dizer para vocês uma coisa. O que Deus tem me ensinado muito com essa maratona bíblica é que Ele é muito fiel em nossas vidas. E aqui nós aprendemos hoje, dentro do 26, 27 e 28, que são os capítulos, seriam 4 capítulos por dia, mas tem dia que eu não dou conta, gente. Meus compromissos são muito grandes. E aí eu fico até preocupada em trazer essa maratona para vocês. E peço até perdão para todos, mas é porque realmente é muito corrido. Aqui, quero trazer para vocês só um resuminho do 28, tá? Jacó confirmou a bênção sobre Isaac, Isaac confirmou a bênção sobre Jacó, corrigindo aqui, né? E mostrou ter a mesma preocupação que Abraão teve em orientar o seu filho, já que ele havia ali abençoado. E a pedra a qual Jacó apoiou a cabeça simboliza o quê? O Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, em quem somos edificados. Efésios 2:20. Gente, quem somos edificados? Somos edificados em Deus. Jacó permitiu que Deus dirigisse os pensamentos dele. É o que nós devemos fazer hoje. Permitir que Deus dirija nossos pensamentos. Porque as nossas atitudes, elas têm que andar em obediência com a vontade divina. O segredo da vitória e do sucesso de Jacó foi quando ele colocou a sua cabeça naquela pedra e Jesus, ele ilumina os pensamentos dele. Então aqui essa escada, Jacó passou por uma situação bem dolorosa, né? Ele fez um propósito com Deus, e se ele fosse escolhido para receber a bênção, né? Porque ele foi abençoado, mas ele tinha que lutar pela bênção, porque ele sofreria também as consequências. No entanto, o Senhor, ele não deixou Jacó sozinho, mas Jacó não foi livre das consequências da sua mentira, né? Jacó significa trapaceiro, a gente sabe disso, né? É tanto que no ventre da mãe, Jacó segurava o pé de Esaú. Então, e eles discutiam muito dentro do ventre.
Aqui no capítulo 28, 13 e 15, fala que Deus se revelou a Jacó por meio daquele sonho. Então ele fez questão de enfatizar: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, eu estou aqui, eu vou contigo até o final, mas tu não está livre. Às vezes, Deus permite que sejamos levados a situações extremamente difíceis, aparentemente sem saída, para que a gente possa o quê? Manifestar a nossa fé e ser conduzido por Ele, né? Porque a fé é que nos conduz. O 28, versos 18 e 22, o voto de Jacó aqui, sem dúvida foi uma atitude de fé. Ele foi bem ousado, tá, gente? Porque você fazer voto em meio ao nada. O cara não tinha nada, mas ele tinha fé. Isso é coragem. Isso foi o quê? Foi o que ele fez. Como Abraão, né? Abraão fez uma promessa de dar as primícias de tudo que viesse às suas mãos. E era um sinal da aliança com Deus. Não façam aliança se vocês não podem cumprir. Nosso Deus, ele faz demonstração de fé durante toda a palavra para Abraão. Então aqui eu vejo que tudo que Deus nos dirige, nós temos que ter a responsabilidade com tudo que Ele nos entrega. Amém? Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar. Aqui foi mais uma maratona bíblica, nosso capítulo 28. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.